Vou guardar o pessoal. Tá? Oi, tudo bem? Oi, prof. E aí, Pro, tudo bom? Rainha? Tudo certo. Tudo certo. Falando aqui que eu vou postar depois, porque eu acabei. O primeiro horário agora, gente. Tá até salvando lá o vídeo lá. Ai, muito longa a aula e não tem jeito. Tem que ser 2 reuniões mesmo. Ai, que calor, gente. Caiu. Gente, daqui a pouquinho eu tô passando passo a nota de vocês, tá? Hoje é o último dia, eu tenho que passar lá a formativa. Rapidinho eu passo. Só acabando a aula de vocês, eu já vou lá passar. Nossa, tô melando aqui. Se eu ligo o ventilador, faz um barulhão danado. Não dá nem para ligar. Gente, acho que eu vou... Castiana? Conseguiu entrar? Oi, Pro, consegui. Então tá bom. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu ver onde que tá. Um monte de coisa aberta aqui, que Deus me livre. Aqui, ó, tá até convertendo o meu vídeo. Sou o segundo. Bom, acho que eu não tô com o plano de vocês aberto, só tá de parasitologia aqui. Bom, gente, só para dizer, então, para vocês que a aula de hoje seria aula prática para a gente falar da coleção entomológica, tá? Mas isso se a gente tivesse presencial, e a gente teve que fazer o nosso plano de ensino de acordo com o que a gente esperava que esse semestre, então, a gente já estaria presencial, tá? Então, hoje seria da coleção entomológica, de como realmente já, então, fazer a fixação, né, de um desses insetos que vocês trariam, e a gente faria essa prática, então, dentro de sala de aula, tá? Como não é possível, então, a gente fazer isso, eu pensei em fazer com que vocês, então, coletassem, né, um inseto e tentassem fazer isso em casa e depois me mandasse uma foto. Mas, assim, eu acho meio... Aguardem um pouco, eu vou fazer uma prática, vou tentar ver se eu coleto um inseto, que está meio difícil. A gente fica rezando para aparecer um besouro, aqui mais fácil, uma barata, mas é justamente assim.
quando você quer achá-los, você não acha, né? Então, espera um pouquinho que na próxima aula, se eu conseguir até na sexta-feira um inseto, eu filmo então, né, posicionando esses insetos e aí a gente começa a pedir para que vocês façam. Mas a gente também tem assim uma esperança bastante grande que, né, tá aí essas conversas por aí a respeito de que pode haver uma possibilidade da gente voltar também, né, para as aulas, então, agora em outubro, principalmente as áreas da saúde. Eu não sei se, de repente, eles vão estender, então, para os últimos anos, né, dos outros cursos também, vamos ver como que ocorre. Porém, se ocorrer, então, eu acredito que daí a gente vai poder, então, estar dentro do laboratório e que vai ficar, então, mais fácil de vocês, então, né, aprenderem a técnica, tudo certinho, e preparar um material, mesmo que seja pequeno, mais para o final desse bimestre, para que eu possa avaliar e dar uma nota, então, como ele está lá condicionado no plano de ensino. Caso não for possível, realmente, a gente trabalhar, então, com essa estratégia que era proposta dentro do plano, a gente, então, né, a gente refaz, então, uma forma de avaliá-los, tá? Uma vez que realmente acaba existindo isso, né, tem que haver uma maleabilidade aí na mudança de planos, e ainda mais que ela vai acontecer devido, né, não porque a gente quer, mas pelo momento que a gente realmente está vivendo aqui, que a gente às vezes tem que realmente mudar, então, o que a gente tinha planejado anteriormente, tá? Bom, então, a respeito disso, como essa aula não vai acontecer, e eu também estou com umas aulas adiantadas, vou puxar um pouquinho de uma aula, né, que a gente vai ter, então, para um sábado letivo, tá, pessoal? Então, é um sábado letivo que vai acontecer, onde o conteúdo é sobre interação de inseto-planta. E como ele está dentro de um sábado letivo, o sábado letivo não necessariamente precisa ser uma aula gravada, né? Pode ser somente um arquivo. E eu acho que às vezes o arquivo ele fica muito em suspenso, né? Se não houver a discussão, né, a conversa a respeito disso, porque ele vai muito enxuto. Então, eu consegui um arquivo aqui bem legal, eu só não me lembro se é da Embrapa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não. Curso de Ecologia Química Aplicada à Agricultura, Interação Inseto-Planta, né? Que é da Miriam Fernandes Furtado Inchiref, que é pós-doutorado aí na Embrapa, né? Então, é um trabalho da Embrapa mesmo, tá? Então, é bem legal isso aqui que ela coloca, bem voltado para a área dela, mas que nós podemos utilizar bastante coisa aqui que ela apresenta, tá? Então, a princípio, tem esse histórico aqui que ela faz, né? Que os estudos acerca da interação inseto-planta já é bastante, né? Lá do século XIX, então, e que questiona, a gente tinha o Fabre questionando já sobre a preferência alimentar dos insetos, né? Então, ele chamava de instinto botânico aí sobre essa preferência de alguns insetos específicos para algumas plantas, então. O que já era uma interação realmente que ocorria a respeito disso, né? Aí, em Stahl, em 1888, ele, então, fala, então, também da interação de inseto-planta em relação a propriedades químicas desenvolvidas para proteção, então, contra insetos. Então, essa interação que havia entre inseto e planta, que nem sempre é harmônica, né, e a maioria desarmônica, então, ele falava dessas propriedades químicas que, então, as plantas desenvolviam em relação para, né, tentar burlar, então, o ataque de insetos.
Cossel, em 1891, falava de substâncias secundárias também produzidas por plantas, né? Para tentar também tentar burlar todo esse ataque de insetos. Vamos ver aqui o seguinte. Opa, fazer esse daqui tá rodando. Então, nós temos mais outros aqui, ó. Em 1910, escreve a substância química envolvida na interação de lepidópteros e crucíferas, né? Aí ele fala específico da sinigrina. O Bruce, em 1920, estudo sobre a seleção de plantas hospedeiras por lepidópteras, né? Porque nós sabemos, principalmente a monarca, ela existe uma planta específica, gente, de onde, então, ela coloca os seus ovos, tá? Sem prejudicar essa planta, porque nós temos indivíduos de insetos aí que, até mesmo com a oviposição, mesmo antes das larvas eclodirem, até mesmo algumas substâncias químicas que está nesses ovos ali, eles podem afetar já essa planta também, tá? Então, aqui, muito legal esse daqui do Blues, eu só não sei se a gente consegue acesso a alguma coisa aí sobre esse estudo aqui, que eu achei bem legal e é bastante antigo. O Dethier, em 1941, sugere que algumas substâncias estimulavam os insetos para o seu alimento preferido. Isso é uma interação, né? Onde então a planta também tem interesse, né? Onde começou isso e que vocês fizeram, né? Nas apresentações de vocês da formativa e muitos de vocês comentaram a respeito disso, né? Dessa interação, onde nós vemos hoje que é necessário esses polinizadores, né? De extrema importância, então, para que não só para a sobrevivência deles, para a coleta de alimento e nutrientes, mas para que essas plantas tenham, então, elas disseminadas também, né? Deixa eu passar o seguinte. Opa, Frankel, em 1958, sugere evolução paralela e recíproca, a priori substâncias secundárias para a defesa das plantas. Essas substâncias passam a orientá-los na busca de hospedeiros. Eric Raven, que acho que vocês conhecem esse cara aqui, né, gente? O Raven, né? Devem conhecer, né? Coevolução das angiospermas em inseto herbívoro, tem uma grande bíblia dele lá na biblioteca, né? Então, mas o histórico é isso aí, tá, gente? Então, desde há muito tempo já existe, então, esse interesse, essa observação e esse interesse sobre as interações, então, de inseto-planta. E que ela pode ocorrer de duas maneiras, então, positiva e negativa, né? A positiva é lógico, polinização, dispersão de sementes, né? E essa planta, então, ela não reage contra, porque é positivo para ela, né? Então, em troca, olha lá, dá alimento, dá abrigo e dá proteção para esses insetos. A parte negativa, é lógico, vem, então, dentro da herbivoria, que onde, então, essa planta literalmente vai ser devorada, né? E a ovoposição, que é também realizada, ela não é devorada pelo inseto adulto, mas ela é utilizada, então, para ovoposição dos seus ovos. Por quê? A sua cria, a sua prole utilizará aquela planta como fonte de alimento assim que elas saírem dos ovos, tá? Então, o que acontece? Aí sim, dentro dessa negativa, nós temos, então, reação da planta, né? Para defesa, então, contra esse... Mas que sempre funciona? Não, muitas vezes não funciona, tá? Então, aqui, em relação à polinização, que a gente falou, né, lá antes, a borboleta. Temos uma flor aqui, e essa flor bastante diferenciada, onde nós temos o quê? Ela utilizando esse dispersor, então, né, do seu pólen, uma borboleta. Por quê? Porque é bastante funda, então, essas estruturas de onde está o pólen, e quem é que tem
uma espirotromba tão longa, né? Então, temos essa mariposa aí que é capaz, então, de alcançar, então, esse local, tanto para se alimentar, quanto para retirada dessa tromba que vai estar cheia de pólen. Assim que ela for para outra planta, ela vai fazer, então, levar, então, esse pólen, né, de uma planta para outra e facilitar, então, a polinização. Formigas também, ó, dispersão de sementes. Então, nós temos, né, esses indivíduos também fazendo coleta, cortando, levando, né, para longe. Nem sempre isso que eles coletam chega ao local, né, de morada deles. Então, são dispersadas por esses locais, são deixados e essas sementes, então, germinam, então, tá? Vamos ver o que mais aqui. Até mesmo, né, de retirada, né, de algum invólucro dessa semente, que também estimule, portanto, a germinação dessa semente. Aí, mais em relação a quando essa interação não é negativa, então, né, nós temos aí alguns insetos aí provocando grandes danos, então, em plantações, tá? Formando galhas também. Aqui, mais abaixo, também, olha, temos aquele problema que nós conversamos sobre problemas de danos econômicos, né? Então, nós temos aqui problemas do algodoeiro, principalmente. Deixa eu ver aqui embaixo, que até fala mais, tá? Depois, acho que é mais seguinte depois, tá, gente? Defesas das plantas, existe a construtiva, continuamente expressa, independente da ação de agentes agressores, né? Então, que ela sempre está produzindo, né? Já é inato dessa planta, então, produzir, então, esses tipos de defesa. E tem a induzida, que somente diante de que ela recebe, então, essas injúrias, né? Esses ataques, aí sim é que ela vai produzir essas defesas diante do que ela sofre ataque, então, tá? Esqueço que não é um slide. Oh, gente, perdão, tá? Tá duro de... Aí, foi. Eventos de defesa, né? Então, nós temos insetos lá, que vão ser usados em fases juvenis, né? Então, vai ter essas injúrias, como se fosse cortes, por isso que tem uma gilete aqui, né? Não cortes, mas eles vão comer, literalmente, vão comer tudo, né? Porque são vorazes nesse momento, eles precisam se alimentar bastante e ter essa fonte de energia, porque depois eles vão ficar dentro de uma crisálida e todo o processo de metamorfose vai ocorrer, então ele necessita dessas reservas, é por isso que lagartas comem muito. Fluidos de ovoposição, que eu falei para vocês também, podem causar, então, necrose de algumas plantas também, tá? Secreção oral, então, muitas vezes essas secreções, ao fazer, ao comer ou então ele picar para sugar, nessa saliva já tem algumas secreções que são danosas também à planta, tá? Vamos ver outro. Eventos de defesa, né? Então temos aqui... Oi? Alguém quer perguntar algo? Não? Tá. Então vamos lá. Então, existe aí, né, eventos de defesa, então vão ser aí organizados através de sinais intracelulares, né, internos a essa planta, então vai depender aí de um monte de processos químicos para que ocorra, então, esses eventos de defesa, tá? Estratégias de defesa também vão ocorrer, tanto direta como indireta, que a gente vai dar uma olhada também. Defesa das plantas, olha, pode ser constitutiva, né, que ela pode ser a direta e a indireta ali, ou a induzida que a gente falou, que ela já tem, ou então a que ela produz quando ela é atacada.
Então, essa normalmente, a constitutiva, ela acontece de forma direta, já é produzida, então o que acontece? Chega o inseto lá, não, nossa, tem uma substância ali que eu não posso comer, não serve. Então, afasta literalmente. Então, por si só, muitas vezes esses insetos já conhecem essas plantas que não são comestíveis, né? Mas muitas vezes chegam a experimentar sim, tá? E a indireta, o que acontece? Uma planta que só depois, então, né, ela está sendo atacada, porque não tem nenhuma substância de defesa, mas que, após ser atacada, essa planta indiretamente ela pode induzir, né, esse processo de defesa, onde essa defesa pode não ser imediatamente contra esse que está causando o mal, tá? Não acontece diretamente. Indireta de que forma? De uma forma que ela, então, produza uma substância que atraia, portanto, insetos que sejam inimigos naturais destes que estão causando prejuízo. Deu para entender, gente? Deu? Deu, prof. Beleza. Aí aqui, respostas das plantas quanto à oviposição, né? Quando acontece. Então, tem de diversos modos. É uma defesa já direta que ocorre, tá? Então, através de produção de substâncias ovicida. Ovicida é o quê? Que mata os ovos, tá? Então, tipo benzoato de benzila. Eu só não tenho aqui, tipo, uma planta, tá? Para exemplificar para vocês, tá, pessoal? Crescimento de células indiferenciadas que vão fazer o quê? Risco de dissecação e predação das lagartas, produção de área com necrose, dissecação dos ovos, se eu um microfone aberto. Risco de dessecação de morte. Então, produção de substâncias deterrentes, né? O herbívoro evita, então, ovipositar na planta também. Então, já tira, né, esse estímulo dele. E acaba, então, redução, acaba trazendo, então, outros tipos de defesa, que são tipos tricomas e espinhos. Então, ao longo da evolução, essas plantas, então, adquiriram como defesa direta, uma que ela já tem, aqueles espinhos e tricomas. Então, espinhos, se eu tenho muito espinho, muito inseto não vai conseguir vir, né? Principalmente esses fitófagos e os que vão, literalmente, então, fazer, vão comer essas folhas, né? Então, os espinhos é uma barreira. E os tricomas também, gente, a gente tem ali esses tricomas produzindo algumas substâncias colantes também, que acaba prendendo esses insetos. Sentou ali, coitado, se ele chegou a sugar alguma coisa, não vai ser por muito tempo. Ele vai ficar preso nesse local e vai morrer, tá? Produção de substância repelente, como a tomatina, redução de digestibilidade. Então, muitas plantas, gente, vão ter, como que a gente chama? Substâncias ou aleloquímicos, né? Alguns, como é mais alguma coisa que a gente pode dizer aqui, deixa eu me lembrar do nome. Já eu lembro, eu falo. Que elas produzem o quê? Tanino e lignina. Lignina está principalmente ligado lá a fortalecer parede celular, tá? Então, faz com quê? Com que essas folhas, tudo isso fica muito difícil de ser digerido pelo inseto, tá? Então, acaba não sendo tão atraente e é uma fonte, então, de defesa para essas plantas, tá? Produção de substâncias deterrentes, né, como a curcumbitacina, isoflavonoides, né, que aí também vão causar aí essa aversão também à
ingerir ou então sugar essas plantas. Defesa indireta, ó, emissões voláteis pela planta, né? Ou modificação química da planta. Então, os dois, ou vai trazer, né, essa atração do inimigo natural, através de emissões voláteis. Então, às vezes, cheiro, né? Pode ser ou da folha ou da flor, dependendo, né? Mas mais para ser uma defesa, normalmente mais as folhas. Ai, lembrei do nome. Citronela, por exemplo. Vocês sabem que quando a gente passa a mão na citronela, se você olhar ela assim, ela não cheira muito, mas toca nela um pouquinho mais, assim, para ver como que ela exala aquele cheiro dela, né? E isso também já é um fato, tanto é que nós utilizamos citronela para afastar quem? Mosquitos, né? Pernilongos, então. Então, mas ela tem também um raio de eficiência, né? Aí a gente tem que ter, a gente até pode ter dentro da casa da gente para ajudar, né? Mas que esse raio é pequeno, aí, cerca de 2 metros, não pode estar muito longe dos nossos locais de entrada, porque senão não vai funcionar mesmo, tá? Então, tipo assim, esse cheiro que exala dessas plantas, né? Então, faz com que essa emissão volátil ou então desestimule esse inseto a chegar, ou então atraia um inimigo, então, natural daquele que está chegando. Tipos de defesa das plantas, ó, morfológicas, os tecidos rígidos, que é como aqueles, os tricomas que a gente estava falando, né? Ou então as ligninas que utilizam para fortificar esses tecidos, deixar mais rígidos. Então, as morfológicas, ó, tecidos rígidos, tricomas e pelos, disposição de estruturas na planta, e as químicas já estão ligadas mais, então, a esses metabólitos secundários e os não voláteis e voláteis. Então, não voláteis que podem estar também dentro das plantas, ou os voláteis, os que, então, são sentidos, né? São dispersos no ar, então. Morfológica, dimensão, formato e disposição de estruturas das plantas. Isso também pode ajudar bastante, tá, gente? Então, tem o algodoeiro e aqui a gente tem aqueles botões, né? A princípio, quando saem esses botões, e esses botões mais à frente vão abrir e nós teremos o algodão, tá? Então, aqui nós temos uma bráctea normal, né? Que são esses botões aí. E aqui do lado nós temos uma bráctea frego, chamada disso, tá? Então, o que que acontece? Essa bráctea frego, gente, ela pode estar ali na mesma planta, tá? No mesmo indivíduo. Mas que existe ali um menor ataque quando eu tenho também esses botões na planta, porque ela tem uma modificação, um gene lá, dá um startzinho, e esse aqui tem um gene que acaba tendo maior resistência ao ataque do bicudo no algodoeiro. Isso é bastante interessante, né? Porque a planta por si só, olha só, não precisa ser uma planta modificada, né? Uma planta transgênica. Assim, quando eu vejo esse tipo de estratégia que as plantas têm, eu fico me questionando, por que então não investem em mais estudos nisso, ao invés de simplesmente fazer o transgênico lá em laboratório, né? E acabar jogando isso para a nossa agricultura e fazendo com que a gente né, acabe fazendo a ingesta desses alimentos transgênicos e que a gente não tem um estudo até hoje ainda firmado que não causa realmente nenhum mal para a gente. A gente só sabe que muitas coisas, a partir de muitos anos para cá, coincidentemente com o consumo de transgênicos, né? A gente tem incidências de alergias maiores, né? Aversões a certos tipos de alimento, que acaba trazendo, né, impossibilidade de você tomar
aí leite, comer, que mais? Aquele da farinha, gente, que eu sempre acabo esquecendo. Então, um monte, isso, quem sabe não pode ser isso, então, tá? Então, a gente deveria ter, né? O duro é que a gente não tem tanto estímulo à pesquisa, né? Infelizmente. As morfologias lá, que é as pilosidades, os tricomas, gente, isso aqui, olha, os pelinhos, então, que as plantas têm, e aqui mostrando um pulgãozinho preso nesses tricomas aí, ó, porque ela acaba tendo essas, como se fosse realmente líquidozinhos ali, né, mais colante, meladozinho, então, que acaba segurando, então. E que isso tem muito, olha lá, ó, em folhas de batata, então. É uma estratégia aí do batateiro aí para, né, para evitar isso. Formação de necrose, tá? No local da oviposição. Então, pode haver também, muitas vezes, por parte da planta, no local onde também esse inseto fez a oviposição, a planta, então, fazer com que aquele local morra também. Morrendo, o que acontece? Fica seco, eu não tenho uma base ali que dê essa umidade, essa sustentação ali para que esses ovos aguentem um pouquinho até que eles eclodam e estejam nessa planta. Aqui não, químicas. Eu acho que mais isso aqui. Vai funcionar a presença alelomônios, não voláteis, ação, que a gente, daqui para lá, a gente não trata muito, tá, gente? Então, olha, mais em torno até esse tópico que é o que eu acho aí importante para que vocês, né, vejam um pouquinho e que daí, quando eu mandar essa aula para vocês no sábado, então vocês até estejam mais tranquilos que vocês já têm esse material e que até mesmo ele foi explicado, não vai ficar assim, né? Porque eu acho que se vocês recebessem, né, um pouco desse material dessa forma, ficaria muito vago, né? Então, talvez pode ser que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês entenderem melhor esse processo, né? Então, é lógico que existem é muito mais complexo ainda, mas a gente não vai entrar agora dentro dessa graduação, dentro todo desses pormenores, né? Quem são esses aleloquímicos, né? Que acabam cada planta aí desenvolvendo metabólitos primários ou secundários, né? Que daí eu acho que também está mais relacionado se acaso, né, vocês forem para uma pós-graduação, tiverem interesse em algum princípio ativo de planta, né, e relacioná-lo, talvez, possivelmente, com insetos, ou usá-los, de repente, como um bioinseticida, né, experimental. Então, eu acho que isso é legal, pelo menos dá essa base de como ocorre essa interação para vocês, tá? Então, só falando um pouquinho, né, que a minha pós também teve um pouquinho disso, onde eu procurei também um bioinseticida em um vegetal e que utilizei e que ele foi bem, era da Santa Bárbara, tá? E eu utilizei ele à base de água, que eu queria voltar assim para um uso bem familiar, de uso de agricultura familiar ou até mesmo doméstico, para quem tem uma hortinha ou às vezes está dando pulgão, então que fizesse aquele bioinseticida à base de água, né? Porque normalmente outros são feitos à base de extração com óleo, álcool, e eu acho que tudo isso já encarece o produto e também já tem outros componentes químicos. Então, o da Paloma era, né, professora? Do café, né? O da Paloma era extrato de café, né? A Paloma fez com o Hudson, eles fizeram com extração com um produto químico. Não fez, Não é a né? extração da folha do café, né? Então, mas era com álcool. E a gente tem muitas plantas, né, que podem ser utilizadas dessa forma e que a gente tem que explorar isso mesmo.
tá? Tentar evitar o uso de agrotóxicos mesmo, que a gente sabe que acaba não só matando, né, o que está sendo praga ali, mas a gente mata outros aí que são totalmente benéficos e são inimigos naturais e que são necessários, tá aí, né? Beleza, então, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou me liberar, que eu vou passar a notinha de vocês lá da formativa que tá faltando, tá bom? Beleza. Tá. Essa aula vai, então, para o Moodle hoje com uma atividadezinha. E no sábado, então, eu coloco esse arquivo lá no Moodle também. A única coisa, eu não mando a atividade para ser desenvolvida. Eu mando a atividade para vocês responderem que recebeu o arquivo. Tudo bem? Beleza. Pelo amor de Deus, gente, não esqueçam de sábado letivo. Normalmente eles me jogam 4 sábados seguidos. Vocês têm 4 faltas, tá? Então não percam. Eu tô com um monte de turma que eu aviso. Vou lá ver, passou o prazo e teve gente que não anotou e ficou com 4 faltas de gracinha lá, tá? Então, não percam aí. Quando eu avisar, nem que for 5 minutinhos, vocês percam e vão lá responder, tá bom? Porque não vai, segundo o nosso diretor, realmente não vai abrir mesmo chance para prorrogação, tá bom? Gente, Beleza. beijo para todo mundo, tá? Tchau, Beijo. Até mais, pessoas. Galera. Tchau. Tchau. Tchau.